Você já se perguntou que mesmo sabendo o que é certo comer, você faz totalmente ao contrário? Sim, quando a gente tem uma vontade de doce incontrolável ou algo que está fora da sua alimentação, é sempre quando estamos tristes, cansados e estressados? Sim, é a nossa parte emocional na alimentação. Olá, eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e tô aqui para falar um pouquinho sobre a psicologia da alimentação. A verdade é que nós não comemos só por fome, e sim pelo que a gente sente. Muitas vezes você tem tudo ali certinho o que você vai comer e mesmo assim não era aquilo que você gostaria de comer. Seja por um dia cansado, estressado e sim por refúgio, por recompensa. Então hoje eu falo muito aqui dentro do meu consultório. Eu trato muito mais a psicologia e a mente do meu paciente do que propriamente um plano alimentar. Muitas vezes nem o plano alimentar eu faço. Não mudo, não modifico, não altero, não diminuo e nem aumento ele. E sim, lido com a mente desse paciente. Por quê? Porque a gente vai atrás de tudo que estamos sentindo e de recompensas, merecimento e também por tristeza ou cansaço. E a psicologia da alimentação, ela fala um pouco sobre isso e como a gente lidar com as nossas emoções, mesmo no meio desse furacão todo. Os nossos comportamentos alimentares é o que nos leva a comer, a repetir certos padrões, é tudo que a gente está habituado e também conseguir entender para que a gente não precise mais repetir esses padrões e também entender o que está por trás dessa comida, desse sentimento e do porquê que eu como tudo aquilo. Então, se a gente conseguir ter uma relação mais leve com a comida, é o que nos vai fazer ter resultados mais a longo prazo. Dietas restritivas, elas são boas para curto prazo. A longo prazo, elas não vão conseguir ser efetivas para você. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter essa relação boa com a comida sendo construída para que a gente tenha esses resultados a longo prazo. Tudo que é muito restrito, a gente não aguenta por aquele determinado período. Se ele é um período curto e limitado, a gente até vai aguentar. Mas se ele vai se estender, não. Então, existem metas curtas e metas longas e a psicologia trabalha nisso, mas principalmente quando é meta longa, a longo prazo, para os nossos resultados realmente terem um efeito e a gente consiga ter esse padrão instalado. Tudo o nosso corpo se adapta, seja com pouca comida, com muita comida, seja com uma atividade física. Então, se o nosso corpo ele precisa ser habituado àquilo, a gente precisa fazer com que ele entenda para que ele aceite esse padrão e permaneça. Se você fizer aquilo por um curto período, ela vai ficar ali, você não vai conseguir aprender e você vai repetir padrões que antes você já não gostava e também se frustrava. E tudo isso não se trata de força de vontade, e sim de um autoconhecimento e de você construir hábitos com compaixão e autorresponsabilidade. Quando você começa a enxergar a comida como a sua aliada e não como sua inimiga, toda essa relação ela começa a ser construída. Por quê? Porque tudo bem comer um chocolate, tudo bem tomar uma cerveja, tudo bem comer uma porção um dia ou comer um lanche. Só que tudo isso vai ser equilibrado e com uma responsabilidade. Agora, se vive cheio de frustrações, você está sempre se culpando por algo, ou se aquele determinado alimento ele é responsável pela sua ansiedade, que é só ele quem resolve aquela sua ansiedade, aí sim estamos construindo padrões que não são tão benéficos. Então é aprender a cada ponto do que faz o seu dia e aonde você desconta, que é o que a maioria desconta sim, é na comida, na alimentação, a gente entende e começa a construir. Então esse autoconhecimento, saber aonde você quer chegar e quais são suas falhas, são suas dificuldades no meio desse processo, entender, como eu falei, se o chocolate para você é o resumo daquela ansiedade, talvez a gente vai ter que lidar melhor com ele. Se aquela bebida alcoólica também é o resumo dessa sua ansiedade, que é o que vai curar, não depositamos isso nela, a gente também vai entender e vai conseguir desconstruir esses padrões. Então, psicologia da alimentação é você tratar a sua mente o tempo todo, a longo prazo, com pequenos alimentos e pequenos padrões que você faz todos os dias. E para isso, a gente vai reconstruir e construir
novos hábitos para que a sua mente entenda que tudo com equilíbrio e tudo você sabendo onde você quer chegar é falar não com maior qualidade, sem ter uma sofrência, né? A gente sofre às vezes para falar não para algum alimento. Ah, mas eu tenho um aniversário e como é que eu vou ficar sem comer tudo aquilo? Então eu nem vou no aniversário, ou então eu vou lá e não como nada e todo mundo fica ainda pegando no meu pé, mas você não vai comer? Você não vai comer? Não, gente, eu sei lidar com isso, eu tô bem. Não é uma frustração para mim estar lá e não comer. Isso sim é você entender sua mente e o porquê de cada coisa para que você se torne muito mais leve e siga com qualidade todo esse caminho que você vai seguir. Se tudo isso que eu tô falando faz sentido para você, ou você é essa pessoa que sofre para levar uma alimentação saudável mais a longo prazo, comenta aqui, fala com a gente, curte o canal, compartilha, porque toda semana agora eu vou estar trazendo conteúdos muito bons para vocês e tratando de alimentação e de consciência alimentar. E como eu sempre falo, busque e seja a sua melhor versão. Então, até o próximo vídeo e eu te espero lá.